Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Estava tão bom sentado ali, só ouvindo, adorando a Deus. Uma coisa é você estar sentado no banco, ouvindo o sermão, ouvindo o estudo. Outra coisa é você chegar aqui e expor o estudo. No caminho de casa para cá, quase que ensopava a camisa de tanto suor de nervosismo. Mas amém, meus irmãos, louvados a Deus pela oportunidade que nos dá de poder trazer o estudo na manhã de hoje. Amém? Eu convido os irmãos a, junto comigo, a abrir na carta de Judas, o penúltimo livro do Novo Testamento. Carta que Judas escreveu, e hoje nós vamos estudá-la e extrair para a nossa vida as ricas lições que Judas nos trazem. E ao término desse estudo, para quem nunca leu um livro completo da Bíblia, hoje vai ter a oportunidade de ler um livro completo da Bíblia, pois Judas só tem apenas 25 versículos. Quem encontrou, diga amém. Assim nos diz o prefácio e a saudação. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos seja multiplicado. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te damos graças por mais um dia em Tua presença. Nós te damos graças, Senhor, de poder compartilhar a Tua palavra com os irmãos. Que o Senhor fale aos nossos corações e que ricas lições podemos tirar, Senhor, da carta de Judas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título da carta se inicia com o nome do seu autor, Judas, que é identificado como irmão de Tiago, o servo do Senhor. O nome Judas é uma adaptação em grego para o nome Judá. E alguns, de forma errônea, associam o Judas que escreveu essa carta com o Judas Iscariotes, mas tudo isso é fora de cogitação, pois no período em questão em que Judas foi escrito, Judas Iscariotes já não existiam mais. E a autoria e a data dessa carta, como no prefácio nós acabamos de ler, Judas se apresenta como irmão do Senhor, conforme em Mateus 13:55 e como também em Marcos 6:3. Por ter sido irmão do Senhor, ele não utiliza desse privilégio, mas coloca-se como servo do Senhor. Judas também é irmão de Tiago, o mesmo que escreveu a carta que leva esse nome, e o mesmo que também foi pastor da igreja em Jerusalém, que também presidiu o primeiro concílio da igreja, isto é registrado lá em Atos capítulo 15. Esta carta provavelmente foi escrita entre os anos 64 e 68 depois de Cristo. E como nós vamos ler, ela não apresenta referência a respeito da destruição do templo de Jerusalém, nem também da destruição de Jerusalém por parte dos romanos. Em o contexto da carta, o mundo em que Judas vivia, quando ele escreveu, era de um período em que o cristianismo estava sob constante ataque do Império Romano. E se não bastasse esses ataques e a perseguição do Império Romano à igreja, muitos se infiltravam na igreja dissimulando e propagando falsos ensinamentos. A apostasia doutrinária e a moral que Judas discute em sua carta, e muito se assemelha a 2 Pedro, principalmente no capítulo número 2. Tanto Judas como Pedro, nós vemos a aparição de falsos mestres, a apostasia e a corrupção moral. E pelos relatos do Evangelho, a gente vê que Judas, enquanto Jesus peregrinou sobre esta terra e durante seu ministério terreno, Judas não creu no Senhor Jesus, não o reconheceu como Messias, como enviado, Redentor de Israel. Todavia, Judas foi um daqueles privilegiados, assim como nós, que tivemos nossa vida totalmente transformada pela renovação do nosso entendimento. E de incrédulo ele passa a ser um mensageiro do Evangelho do Senhor Jesus. E alguns temas importantes, tanto históricos como teológicos, nós podemos ver em Judas, que dos autores do Novo Testamento, Judas dedica-se exclusivamente a confrontar as heresias que estavam se enraizando na igreja e convoca os cristãos a batalharem pela fé. Ele não escreve esta carta para uma igreja específica, e sua mensagem é mais apologética do que uma mensagem pastoral como as cartas paulinas. E veremos que o público de Judas não é formado a princípio de cristãos que outrora eram gentios,
mas que seu público era formado essencialmente por judeus que se converteram à fé em Cristo Jesus, ou seja, uma vez que foram alcançados pela graça. O que leva a crer que a igreja na qual Judas direcionou esta carta era formada por judeus, é que Judas vai citar personagens do Antigo Testamento e também textos que eram pseudepígrafos, ou seja, que foram atribuídos a sua escrita e autoria a Moisés e também a Enoque. E uma carta tão breve, Judas ele reafirma doutrinas essenciais à fé cristã, entre elas a vocação eficaz, a eleição incondicional, a perseverança dos santos, salvação dos eleitos em Cristo Jesus, condenação e juízo dos ímpios e a vida eterna. Orígenes, um dos pais da igreja do segundo século, considerava a carta de Judas como um livro de poucos versos, mas repleto de palavras celestiais. Em seu livro História Eclesiástica, escrito por Eusébio de Cesareia, ele também faz menção à carta de Judas. E João Calvino, a respeito da carta de Judas, ele vai falar que, embora houvesse grande disputa entre os antigos a respeito dessa carta, sua literatura é muito útil, uma vez que contém nada inconsistente com a pureza e a doutrina apostólica. Ou seja, em nada Judas se desvia daquilo que os santos apóstolos propagaram, trouxeram para a igreja. E esse estudo, nossos irmãos, vamos dividi-lo em 5 pontos. No primeiro, a introdução, que nós vamos estudar o versículo 1 e 2, motivos que levaram Judas a escrever esta carta, que são os versículos 3 e 4. Dos versículos 5 a 16, Judas ele vai falar a respeito da advertência dos falsos mestres. Dos versículos 17 a 23, Judas ele exorta e encoraja os cristãos. E no versículo 24 e 25, Judas vai falar da doxologia, ou seja, ele vai dar o fechamento na sua carta. Como nós lemos no versículo 1 e 2, Judas se apresenta como irmão de Tiago e servo do Senhor Jesus Cristo. Interessante que esse termo em grego, servo, é traduzido por doulos, que significa literalmente escravo. E segundo a história antiga, acredita-se que em todo o Império Romano havia aproximadamente 60 milhões de pessoas que viviam nessa situação. Estes eram, em sua grande maioria, pessoas que contraíram dívidas e não tinham como pagar, prisioneiros de guerra ou que já nasciam nessa qualidade de escravo. Werner de Boer, um teólogo alemão do século XIX, ele escreve o seguinte, que escravo é um homem cujo corpo e vida pertence a outra pessoa, ou seja, ao seu senhor. E isso a gente vai ver também em Gálatas 2:20, que Paulo ele fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, Paulo estava dizendo lá em Gálatas 2:20 que ele era totalmente escravo e servo de Jesus e que sua vida não tinha outro sentido a não ser viver para Cristo. Matthew Henry ele vai dizer que é mais honrável ser um servo útil e sincero de Cristo do que um poderoso rei terreno. E o versículo 2, ele fala a respeito da identificação dos seus leitores. Ele não vai identificar eles como pela sua localização geográfica, a respeito, a exemplo de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Efésios, não. Mas Judas identifica eles pela condição que eles estão em Cristo Jesus, conforme o versículo 2, que ele fala, amados, guardados e chamados. Nós podemos tirar 3 lições a respeito disso. Primeiramente, chamados pela graça eficaz em Cristo Jesus, nós somos chamados das trevas para a luz, ou seja, fomos chamados para a salvação. Amados, o amor de Deus é incondicional e nós o amamos porque Ele amou primeiro. Em outras palavras, não fui eu que dei o meu passo em direção a Cristo, porque o perdido era eu, o perdido eram nós. Foi Cristo que veio ao nosso encontro e nos resgatou. E guardados, irmãos, por meio dos méritos de Cristo, Deus preserva os seus escolhidos para a glória. O que seria de nós se não fosse a potente mão de Deus nos guardando, nos sustentando dia após dia? Porque de nós mesmos nós não teríamos forças para andar no caminho do Senhor, mas louvamos a Deus que Ele nos sustenta pela sua forte mão. Amém? Agora os versículos, chamo sua atenção, irmãos, para os versículos 3 e 4, que nos fala: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação,
foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi dada, uma vez por todas foi entregue aos santos. Versículo número 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, aos quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do Senhor Deus, nosso Deus, e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Se a gente prestar atenção, a partir do versículo 3, Judas ele muda um pouquinho o tom da sua carta. Nos versículos 1 e 2, ele se alegra da salvação que eles tiveram em Cristo, e a partir do versículo 3, ele já começa a chamar um pouco a atenção dos irmãos. Quando ele fala aqui que me senti obrigado, essa entonação utilizada por Judas, segundo nossos doutrinadores, aponta para um forte sentimento que ele não conseguiu restringir e que encorajou esta carta. Em um primeiro momento, como já foi explicado nos versos 1 e 2, ele se alegra pela salvação dos irmãos. Porém, a partir desse versículo, ou seja, do versículo 3, ele exorta a necessidade de que os irmãos estejam atentos e combatam os falsos ensinos. E o termo exortar utilizado por Judas tem a mesma entonação do que você ser convocado para uma grande batalha. Esse termo exortar, que ele fala aqui no versículo 3 e 4. Exortar-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez vos entregue. Em outras palavras, ele está chamando de fato para uma convocação, para uma batalha. Não é uma batalha carnal, mas sim uma batalha espiritual. Versículo 4, irmãos. Estudamos no versículo 4. Porque há certos homens que introduziram com dissimulação. E, em outras palavras, dissimulação é uma pessoa que age, um indivíduo que age por falsidade ou com falsidade. Como dito na introdução desses estudos, os falsos mestres estavam se infiltrando no seio da igreja, fingiam ser cristãos verdadeiros por fora, mas não passavam de servos de Satanás. Ou seja, estavam de fato para enganar, fazer com que os irmãos se desviassem da fé. Por isso, no versículo 1, Judas escreve que são guardados em Cristo. E esses falsos mestres tinham 3 características principais. Primeiro, eram ímpios, que são pessoas que têm um prazer de pecar, deturpavam a graça, ou seja, agiam para a autopromoção no seio da igreja. E terceiro, negavam a Cristo e o senhorio. E o versículo 4 vai falar que desde muitos eles já tinham sido prenunciados. Em Mateus 7, no versículo 15 e 20, Jesus já tinha predito a respeito de que no seio da igreja, no meio da igreja, iriam levantar-se falsos mestres e falsos profetas. E o termo libertinagem que Judas utiliza nesta carta, no versículo 4, diz respeito aos vícios e desejos carnais desenfreados, descrevendo um estilo de vida desavergonhado, irreverente e entregue sem reservas à imoralidade. Os falsos mestres e seus ensinos sempre procuram relativizar e deturpar os ensinamentos nas Escrituras, distorcendo o que é verdadeiro a respeito de Cristo. E, além disso, não reconhecem as autoridades que foram levantadas por Deus, tanto as autoridades espirituais como também as autoridades carnais. E eu chamo sua atenção agora para os versos de 5 a 16. Não vou ler de todos de uma vez, mas à medida que a gente for avançando no estudo, a gente vai acompanhando. O versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu logo depois os que não creram. E versículo 6. E há anjos dos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas com algemas eternas para o juízo do grande dia. Como no início do estudo eu falei que essa carta ela tinha sido escrita principalmente para um grupo de cristãos que outrora eram judeus, mas que tinham se convertido a Cristo Jesus. Aí ele começa a citar no versículo 5, fazer menção da libertação dos israelitas do Egito. E Judas ele fala, portanto, quero trazer-vos à lembrança, chamando a atenção da igreja de forma que eles se recordassem dos grandes feitos do Senhor ao povo de Israel,
tanto na libertação do Egito, como no cuidado durante a peregrinação no deserto e a entrada em Canaã, a terra prometida. Todavia, mesmo diante de tantos feitos e maravilhas, os israelitas ainda se desviaram do caminho do Senhor, a ponto de adorar um bezerro de ouro, e durante toda a sua peregrinação no deserto, sempre murmuravam, seja por comida, seja por água, enfim, muitas outras coisas eles murmuravam contra Deus. E o relato lá do Antigo Testamento vai falar que durante todo esse tempo de peregrinação no deserto, roupas não se rasgaram, sapatos nunca envelheciam, comida nunca faltava, pés e pernas não estavam. A gente vê de dia à noite o cuidado de Deus sobre o povo de Israel. No versículo 6, quando Judas menciona e há anjos, e esse é um argumento que parte da escala maior para uma escala menor, pois o estado dos anjos, segundo Salmos 8, versículo 4 e 5, ele está um pouco elevado de nós. Digo isso em relação à espiritualidade, irmãos. E esse ponto é um pouquinho delicado na teologia, quando ele fala a respeito da parte do texto que ele fala que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu domicílio, ou seja, o céu. Porque tem duas correntes de pensamento. Uma defende que os filhos de Deus, lá em Gênesis 6, versículos 1 e 3, eram os anjos. Mas se a gente fizer uma análise rápida de Mateus 22, o versículo 30, quando Cristo é indagado a respeito da ressurreição, ele vai falar que aqueles que ressuscitarão serão como os anjos, que nem se casam, nem se dão em casamento. Outros estudiosos interpretam que esses anjos que deixaram o domicílio celeste faz menção a Apocalipse 12, versículos 7 e 9, que com a queda dos anjos que se rebelaram contra o Senhor, e esses anjos rebeldes, tanto quanto homens que se voltaram contra Deus, e tantos os anjos estão destinados para o juízo do grande dia. E sobre esse assunto, Calvino ele fala: essa punição dirigida, infligida sobre os habitantes do céu e sobre os ministros superiores de Deus, seguramente deve estar diante de nossos olhos, para que, em tempo algum, sejamos levados a menosprezar a graça de Deus e assim nos precipitarmos para a destruição. Chamo sua atenção, irmãos, para o versículo 7. A gente vê que ele começa na narrativa, fala um pouco da libertação do Egito, fala um pouco a respeito dos anjos que não guardaram o seu estado original, e ele muda a sua entonação a respeito para Sodoma e Gomorra. No versículo 7 ele fala: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. A transição de Judas, imediata para a referência a Sodoma e Gomorra, ele fala que são cidades que estavam localizadas no sudeste do Mar Morto, e mencionada mais de 20 vezes em toda a Bíblia, como ilustração do juízo de Deus. Seus habitantes, ou seja, os habitantes de Sodoma e Gomorra, eram conhecidos por sua vida entregue aos desejos carnais desenfreados e por seu estilo de vida embebedado na luxúria. João, em sua carta, ou seja, na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 e 16, ele faz referências à concupiscência da carne, que é um forte desejo desenfreado e sem limite sexual. Mas no versículo 17, João ele vem nos alegrar. Ele fala que quem faz a vontade de Deus permanece, e todas as concupiscências, todos os nossos desejos passam. Amém? Versículo número 8, irmãos. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam de autoridades. Essa expressão denota o cinismo dos apóstatas. São vasos de ira, designados para a destruição, tinham a mente cauterizada pelo pecado, eram insensíveis à palavra de Deus, estando cegos e surdos com a realidade da verdade. Sob tais, Cristo assevera em Lucas 17, 1 e 2. Vamos ver, meus irmãos. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de número 1 e 2. Esse texto fala a respeito daqueles que fazem desviar, aqueles que estão no caminho da graça.
Em outras palavras, no versículo 8, Judas ele alerta a respeito do perigo e da consequência daqueles que fazem os irmãos errarem o caminho. Capítulo 17, Lucas 1 e 2 vai falar: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pela qual eles vêm. É melhor fora que se lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. E em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 22, endossando também esse estudo de Judas, e a respeito dos falsos mestres que fazem errar os irmãos no caminho, Pedro vai falar no versículo 20 do capítulo 2 de 2 Pedro: Portanto, se depois de terem escapado às contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Versículo 21. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foram dada. O versículo 22. Com eles aconteceu o que diz o certo ditado: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou-se ao lamaçal. O mundo ele tem uma máxima que diz o seguinte: para justificar os seus erros, para justificar os seus pecados, nada é errado se te faz feliz. Porém, irmãos, em Romanos 6, versículos 1 e 2, Paulo ele nos exorta a respeito da santidade cristã. Ele fala: pecaremos para que a graça de Deus seja mais abundante em nossa vida. No mesmo versículo ele fala: de modo algum, como nós que já estamos lavados pela palavra, pela regeneração, retrocedemos. Versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra eles. Pelo contrário, o Senhor te repreenda. Irmãos, quando Judas se utilizam desse termo, essa batalha pelo corpo de Moisés, entre o arcanjo Miguel e Satanás, no começo do estudo eu falei que Judas, se utiliza de textos pseudepígrafos para exemplificar alguns contextos dessa carta e para que os irmãos ao ler tivessem um pouco mais de compreensão. Segundo a tradição judaica, o arcanjo Miguel é o anjo que guarda e batalha por Israel. Vemos menção do arcanjo Miguel em Daniel, capítulo 10, versículos 13 e 21, e no capítulo 12, versículo 1. João Calvino ele fala que Judas relata o diálogo entre Miguel e Satã conforme Zacarias 3:2. Em outras palavras, que o Senhor te repreenda. Todavia os anjos, muito mais excelentes que os homens, como já vimos, não ousam emitir um juízo condenatório, mas os entregou a Deus, para que fosse repreendido. É sabido que no relato de Deuteronômio 34, Moisés ele sobe ao monte Nebo, que fica nas terras de Moabe, e lá o Senhor enterra. Esse confronto entre Miguel e Satã pelo corpo de Moisés era de impedir que o inimigo utilizasse o lugar de sepultamento de Moisés como local de peregrinação e, consequentemente, de idolatria. Os versículos, irmãos, 9 e 14, Judas ele vai fazer menção do livro Assunção de Moisés e do livro de Enoque. Assunção de Moisés no versículo 9 e o livro de Enoque no versículo 14. E como eu já falei, ele utiliza desses textos que era conhecido do público da sua carta destinada e cuja inspiração divina, não tem inspiração divina, mas que faziam parte da literatura da época. Em outras palavras, era como se Judas fosse paraibano, estivesse escrevendo na igreja da Paraíba, e para exemplificar esse contexto, ele utilizasse de algum escritor paraibano, de acordo com o que ele falasse, fosse algo comum ao que os irmãos já tinham conhecido. E não somente Judas, mas Paulo também no Novo Testamento, ele também vai utilizar de outros autores que eram do contexto do seu público para exemplificar. A exemplo,
Em Atos 17, 28, quando discursava no Aerópago de Atenas, Paulo cita um verso do poema Fenômenos, que é de autoria de Arato de Cilícia, e também ele faz citações do filósofo estoico Cleanto, que ambos viveram no terceiro século a.C. Em 1 Coríntios, capítulos 15, versículos 33, ele vai citar e fazer menção de Menandro, que era um escritor ateniense. E por fim, em Tito 1, capítulo 1 e versículo 12, Paulo ele também se utiliza do poema do escritor grego Epimênides de Knossos. E como já dito, Judas utiliza essas referências como ilustração para dar apoio ao seu raciocínio ao escrever a sua carta. Michael Green, que era ministro anglicano em apologeta cristão, ele vai falar que citação do livro de Enoque e a assunção de Moisés como sendo relevantes para a situação para a qual Judas escreve. E David Ashton, ele fala que tais citações não desqualificam a carta de Judas. Eu chamo sua atenção agora para os versos de número 10 e o verso de número 11. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. O versículo número 11, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, e se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Judas ele vai falar que os falsos mestres são arrogantes e espiritualmente cegos. Em 2 Coríntios 4,4, nós vamos ver que o Deus deste mundo cegou o entendimento deles. E por não ter uma vida regenerada pelo Espírito Santo, não compreendem as coisas do Altíssimo. A respeito de Caim ele se rebelou contra a autoridade de Deus, rejeitando o caminho da salvação pela graça, achando que seria por seus méritos e obra. O caminho de Caim é o caminho do orgulho, daqueles que tentam prestar um culto a Deus sem examinar o próprio coração, cheios de ódio, inveja e vã cobiça, e que rejeitam a exortação de Deus. Se por ele, ou seja, se por Deus somos exortados e disciplinados, é porque o Senhor nos ama, e um pai corrige e disciplina os seus filhos. O erro de Balaão foi a ganância de tentar, de querer comercializar a fé, o dom de Deus e o próprio ministério com o intuito de agaranhar bens, ou seja, de autopromoção. A respeito de Balaão, nós iremos ler em Números, capítulos 22 até o capítulo 25, na qual Balaque, rei de Moabe, oferece uma grande quantia a ele para que fizessem os israelitas cometerem pecado da idolatria e da imoralidade. Em Números 16, nós iremos ler que a rebelião de Coré, questionando a autoridade de Moisés sobre os israelitas, concedida por Deus. À semelhança destes, os falsos mestres também se rebelam contra autoridades constituídas por Deus. Quero chamar a sua atenção para que a gente leia os versículos de 12 a 16, que nos diz: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidos, duplamente mortas e desarraigadas. Versículo 13. Ondas bravias do mar, que espumam sua própria sujidade, e estrelas errantes para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Versículo 14. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Versículo 15. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as suas obras ímpias, que impiamente praticam acerca de todas as palavras insolentes, que ímpios pecadores proferiram contra ele. Versículo 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Sobre este texto, Judas ele vai nos explicar que um pescador experiente jamais entraria no mar sem conhecê-lo.
pois não sabem quais são os perigos escondidos debaixo das águas. Por isso ele faz referências a corais. Corais são formações rochosas que estão submersas. A gente não vê, mas se a gente não tiver cuidado, um barco pode bater numa daquelas rochas de corais e ter um naufrágio. Da mesma forma que os recifes trazem perigos a navegantes, os falsos mestres se infiltram no meio da igreja para provocar acidentes e naufrágios espirituais. Muitos deles tornam-se membros de nossa igreja, recebem o batismo, tomam santa ceia, mas não passam de lobos em peles de ovelhas, procurando devorar aqueles que são frágeis. Quando Judas utiliza a expressão nuvens sem água, ele fala que a semelhança de nuvens que se juntam e temos a esperança que vai cair um forte temporal, daí sopra ventos e afasta essa nuvem. Da mesma forma, esses hereges prometem trazer ajuda espiritual, todavia não passam de cegos que guiam outros cegos, prometem liberdade, mas são presos em seus próprios pecados. O Wisby, ele vai dizer no seu comentário: assim como as nuvens nos céus, os falsos mestres podem ser até atraentes, mas não são capazes de trazer chuvas, ou seja, são inúteis. Para nada mais servem do que destinados à ira de Deus. E estes também são guiados por suas paixões, por seu coração enganoso, aduladores, procurando ouvir palavras que afagam seu ego e que desprezam a santa correção do Senhor. Meus irmãos, nessa parte do estudo, nós vamos estudar os versos 17 ao 23. No primeiro momento, nós vimos que Judas dá a saudação, se alegra com a salvação dos irmãos. Versículos 3 e 4, Judas, ele começa a exortar, convoca os santos irmãos à batalha espiritual contra os falsos mestres. Nos versículos 5 a 16, Judas caracteriza como são esses falsos mestres. E agora, nos versículos 17 a 23, ele faz a exortação e encorajamento aos cristãos. Versículo 17, ele fala: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo suas paixões ímpias. São os quais vos diziam, versículo 19, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Versículo 20, vós, porém, amados, edificado-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Versículo 22, e compadecer-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela sua carne. Amém? Mais uma vez, Judas utiliza a expressão amados. E essa expressão amados nós lemos no versículo 3, no versículo 20 e no versículo 23. Em contraste com falsos mestres, na qual ele os chama de ímpios. Judas encoraja os seus leitores a permanecerem firmes na palavra do Senhor. Este é um antídoto contra heresias e falsos mestres, a constante observação, a prática piedosa, nossos devocionais a respeito da leitura constante da palavra. Os apóstolos foram os mensageiros de evangelhos, iniciando em Jerusalém, Judéia e Samaria, até chegar em Campina Grande. Esses apóstolos foram testemunhas oculares da vida e morte e ressurreição do Senhor e que foram chamados diretamente por eles. Os falsos mestres desejam dividir a igreja e levar os crentes para fora da verdadeira comunhão. Judas nos instrui a sermos edificados sobre a fé que um dia fomos salvos, guardando o fundamento da nossa fé, que é Cristo, o autor e consumador dela. E quando ele utiliza o termo orar em espírito, ele não está falando, em hipótese alguma, de falar, de orar em línguas estranhas. Ao contrário, orar em espírito nada mais é do que louvarmos a Deus quando o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pois nós não sabemos levar a Deus de forma correta.
nossos desejos, nossas petições. Por isso, necessitamos, como diz Matthew Henry, que nossas orações seja certamente prevalecendo pelo Espírito Santo, isto é, debaixo da sua orientação, debaixo da sua influência, de acordo com a regra de sua palavra, com fé, fervor, importunação e perseverante e constante. Em outras palavras, insistência na oração, pedindo a Deus que Ele nos auxilie por meio do seu Espírito Santo a falar as palavras corretas, para que a gente não venha falar palavras vãs, palavras repetidas, palavras sem nexo. E por fim, meus irmãos, nós estamos caminhando para a parte final do estudo e, consequentemente, as aplicações que Judas nos deixa. Versículos 24 a 25. Já os últimos versículos desta pequena, mas grandiosa carta em termos doutrinários. No versículo 24 ele fala: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora para todos os séculos. Amém. Este fecho que Judas traz aqui na sua carta é chamado de doxologia. Que doxologias, em linhas gerais, são orações, músicas, frases ou expressões que visam glorificar a Deus. Ela deve ser algo natural em nossos momentos de culto ao Senhor, seja no nosso culto congregacional ou seja no nosso devocionais diário. Nestes versículos, ou seja, 24 e 25, Judas reforça a coragem dos cristãos de que em Cristo estão guardados da apostasia presente. Amém? Outro exemplo de doxologia que nós podemos encontrar está lá em Romanos, capítulo número 11. Só um momentinho, vamos encontrar aqui a referência. Capítulo 11 de Romanos, a partir do versículo 33. Quando Paulo ele fala: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como o conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eterna. Amém. Irmãos, por fim, quais são as aplicações, as lições que nós podemos extrair do livro de Judas? Primeiro, Judas expõe o perigo, a esterilidade e o destino final dos falsos mestres. Em outras palavras, são vasos já destinados para a ira de Deus. Segundo, Judas estimula o povo em sua carta a continuar crescendo na fé cristã. Prossigamos e continuamos a cada dia a mais e mais, até se tornarmos dia perfeito, varão perfeito, estatura perfeita, no crescimento da graça de Deus. Terceiro, Judas confirma e encoraja os seus leitores nos propósitos certos de Deus. E por fim, irmãos, Judas ele nos desafia a não perder nenhuma oportunidade de evangelizar. Isso a gente pode ver no versículo... No finalzinho, nos versículos 22 e 23, quando ele fala: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Ou seja, a tempo e fora de tempo, preguem e exortem a palavra. Irmãos, esta foi a breve estudo, exposição da carta de Judas. Confesso também que o nervosismo falou um pouquinho mais alto, que uma coisa é você estar em casa, você lendo, relendo, aplicando a si próprio. Outra coisa é quando você chega aqui na igreja, que além de ver os irmãos, tem os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, vai estar gravado. Isso gera também um certo nervosismo. E também quando a gente chega aqui no púlpito para falar, a gente vê esse trio de centroavante aqui, pastor Rony numa ponta, James no meio e pastor Jorge na outra. A gente treme um pouquinho nas bases. Amém, meus irmãos?
mas confesso que muito alegre em ter recebido esse convite de poder trazer o primeiro estudo à igreja. Confesso que eu procrastinei o máximo que possível para não vir por conta do medo mesmo, de falar em público, não falar nenhum erro doutrinário. E eu quero, juntamente com os irmãos, mais uma vez, orar a Deus. Curva sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças pelos escritos que Judas trouxe à tua igreja. Obrigado, Senhor, porque tu tens cuidado de nós de uma forma tão maravilhosa, Deus. De forma que a gente não consegue nem ver, e muito mesmo a gente é obscurecido pelas nossas correria, pelo aquilo que nós colocamos na nossa vida, mas que a cada detalhe, Deus, desde o nascer do sol até o pôr do sol, de um dia para o outro, tu fazes, Senhor, maravilhas em nossas vidas. E essas maravilhas, Senhor, estão expressas na Tua Palavra, o Teu cuidado, Deus, que Tu tem com a Tua igreja, sempre exortando, sempre nos encorajando a combater os falsos ensinamentos, os falsos mestres e a ser fortalecido na graça que há em Teu Filho, Jesus Cristo. Nós Te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E nós Te damos graças mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.